Seu orgulho só comprova a sua imaturidade. Então, cresça. É esse o alerta, é essa advertência que Paulo nos faz ao longo dessa nossa leitura de hoje. Eu sei que você não deve conhecer ninguém assim na sua igreja, certamente não tem ninguém assim, a sua igreja certamente não é assim. Mas eu consigo pensar em pelo menos uma ou duas pessoas que são daquele estilo, sabe aquela pessoa que só ela tem ideias incríveis. As ideias delas são sempre as melhores, os projetos delas são sempre os melhores. Ninguém faz planos como eles, ninguém prega como eles, ninguém tem igrejas como as deles. O que talvez essas pessoas não percebam, não enxerguem, é que, como Paulo diz, talvez ninguém seja imaturo como eles. Porque a verdade é que, para Paulo, o orgulho é uma marca dos imaturos. Só é tomado de vaidade, só é tomado de orgulho, só se acha incrível quem, na verdade, está passando a vida no rasinho, tocando a vida cristã, no mínimo, vivendo a sua imaturidade e sem se dar conta da necessidade de crescer, de virar essa página da imaturidade e entender coisas mais profundas que estão reservadas àqueles que são de fato espirituais, para que finalmente possam entender que não são ninguém, que não tem do que se orgulhar, que o pouco que constroem, o pouco que são, na verdade não são e não constroem, porque quem faz crescer, quem faz prosperar é o Senhor. Só tem espaço para viver tomado de orgulho e de vaidade aquele que é imaturo. E esse certamente precisa crescer. Por mais que imaturidade seja algo que faça parte da vida de todos nós em algum momento, porque afinal de contas, na jornada de crescimento, de amadurecimento, em algum momento você ainda é imaturo. Por mais que a imaturidade faça parte da vida, ela certamente não pode jamais ser abraçada como algo aceitável. Você não deve se contentar em estar como está, em estar imaturo. Você deve, todos nós devemos buscar cada dia mais maturidade, maior crescimento, porque essa é a jornada que o Senhor nos propõe. Uma jornada de crescimento, de amadurecimento, sendo melhores amanhã do que somos hoje. Esse deveria ser o nosso objetivo. E se você ainda está tomado de orgulho, de vaidade, de presunção, você ainda tem um longo caminho pela frente. Então, para de meninice e vamos crescer. Hoje nós lemos o texto, começamos a leitura da primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios. Lemos do capítulo 1 ao capítulo 5. No capítulo 5, Paulo já muda um pouco a temática, ele vai tratar de um confronto, de uma questão de imoralidade que acontecia na igreja. Então, para essa reflexão de hoje, como esse capítulo 5 está um pouco destoando da maioria do texto, eu vou deixar para englobar isso na reflexão de amanhã. Mas vou focar então nesses capítulos de 1 a 4 para essa nossa aplicação. Paulo escreve essa carta à igreja em Corinto. Igreja essa que ele fundou na sua segunda viagem missionária, e aqui ele está escrevendo essa carta no contexto ali já da sua terceira viagem. Então, provavelmente 3, 4 anos depois desse início da igreja, Paulo escreve essa carta aos irmãos de Corinto. Essa carta tem uma motivação. Ele recebeu uma notícia de que ele foi informado por alguns irmãos, alguns membros da família de Cloe, que estava havendo um desentendimento entre os irmãos da igreja de Corinto. Eles estavam brigando, eles estavam divididos, e havia uma divisão entre eles. Alguns diziam, eu sigo Paulo, outros diziam, eu sigo Apolo, outros diziam, eu sigo Cristo, eu sigo Pedro. Eles estavam divididos em facções, se orgulhando dessa sua facção, dessa sua orientação, e isso estava causando divisão entre os irmãos da igreja. E essa é a motivação principal, inicial, que motiva Paulo a escrever essa carta. E ele diz isso logo no início da carta. Estou escrevendo porque eu recebi a notícia, fiquei sabendo que vocês estão divididos aí entre Paulo, Apolo, Pedro, Cristo, e estão se orgulhando dessas divisões, e isso grita a imaturidade de vocês. Para começar, eu quero dizer que eu mal batizei um ou outro. A maioria de vocês nem foi batizado por mim, me orgulho disso, que bom que tenha sido assim, porque em momento algum eu tive intenção de impressionar vocês, em momento algum eu tive qualquer intenção de ganhá-los com palavras
eloquentes, com sabedoria humana. Desde o primeiro momento em que eu estive com vocês, eu fiz questão de deixar toda a sabedoria humana de lado, focar em Jesus e na mensagem da cruz. E a verdade é que a mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição. Aqueles que caminham para a destruição nunca vão enxergar sabedoria na palavra da cruz, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Paulo fala então sobre esse conflito e essa aparente dualidade e contradição entre sabedoria humana e a sabedoria divina. E ele vai dizer que, se por um lado a sabedoria humana se pauta em alguns aspectos e se orgulha da sua sabedoria, da sua inteligência, a sabedoria de Deus, em contraste com ela, é vista como loucura pelos homens, por aqueles que não entendem as coisas de Deus e que não foram capacitados pelo Espírito de Deus a entender as coisas que são de Deus. Paulo trata sobre como grupos diferentes estavam buscando coisas diferentes na mensagem dele. Ele diz que os judeus queriam sinais, os judeus queriam ver poder, sinais que demonstrassem que de fato ele era quem dizia ser, que Jesus era quem dizia ser. Os gentios, por outro lado, queriam ser ganhados por palavras de sabedoria e demonstrações de sabedoria e eloquência humana. E ele vai dizer, olha, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é tanto o poder de Deus quanto a sabedoria de Deus. Para aqueles que foram chamados, Cristo é a resposta para tudo isso, para essa necessidade de poder, para essa necessidade de sabedoria. Para todos os outros, a sabedoria de Deus é loucura. E por isso, talvez, para muitos de vocês, isso não tenha feito muito sentido, porque vocês não estão no Senhor. Ele insiste que Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo, tidas como insignificantes, e usou elas para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. A partir do capítulo 2, então ele vai dizer, olha, desde a primeira vez que eu estive com vocês, eu usei palavras simples, não quis ser eloquente, nem usar de sabedoria humana, não que ele não tivesse. E se você leu as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, você sabe que ele tinha muita sabedoria para compartilhar, mas ele diz, eu fiz questão de não apresentar e não me apresentar assim, porque eu queria focar no plano de Deus, no plano secreto de Deus. E eu decidi que enquanto eu estivesse com vocês, eu me esqueceria de tudo, exceto de Cristo. E quando nós estamos, ele vai dizer mais à frente, né, quando estamos entre pessoas maduras, nós falamos com palavras de sabedoria, não do tipo de sabedoria humana que vocês tanto amam, mas eu me refiro à sabedoria a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, coisas que ninguém conhece, senão reveladas pelo Espírito Santo. O problema é que vocês não são maduros. O problema é que vocês não eram capazes, não seriam capazes de receber coisas maduras. E ele vai dizer, quando eu estive com vocês, eu não pude falar como pessoas maduras. Eu tive que conversar com vocês como quem fala com pessoas deste mundo, como criancinhas em Cristo. Eu não pude alimentá-los com um alimento mais sólido, eu tive que alimentá-los com leite, com coisas líquidas, coisas fáceis de digerir. Não dava para dar nenhum alimento mais sólido, porque vocês não seriam capazes de receber. E a verdade é que vocês ainda não são. Uma prova disso é que vocês ainda estão sendo controlados pela natureza humana de vocês. Essas divisões que vocês aprontaram, se dividindo entre os discípulos de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo, e fazendo disso guerra entre vocês, é prova de que vocês estão dominados pela natureza humana, de que vocês são orgulhosos, vocês estão tomados de ciúmes uns dos outros, vocês estão discutindo, estão brigando, e essas brigas, essas divisões são a prova da imaturidade, do orgulho, da vaidade de Deus. A verdade é que diante do Senhor, todos nós somos meros servos, trabalhadores dessa lavoura que é de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Eu, Apolo, Pedro, todos nós somos servos do Senhor. Um plantou, outro regou, outro vai colher, mas não importa quem faz o quê, não importa quem veio primeiro, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí ele vai usar uma outra ilustração, ele parte da lavoura para a construção, para dizer
que Paulo, estabeleceu o alicerce, ele estabeleceu o fundamento, e é importante que ninguém mude esse fundamento. Por quê? Porque foi o alicerce que Paulo deu? Não, porque o alicerce que Paulo estabeleceu foi Jesus Cristo. Por isso ninguém poderia mexer nesse alicerce. Não porque Paulo fosse o alicerce, mas porque Cristo era. E agora virão outros, e vieram outros e construíram. No fim de tudo, no juízo final, o Senhor vai purificar pelo fogo, vai passar pelo fogo todas essas construções, e aí nós vamos saber o que fica de pé. Se alguém construiu coisas vazias, com palha, construções que não se sustentam, é ele que vai ter perdido o seu tempo e a sua construção. Aquilo que foi bem construído e resistir ao fogo, isso será recompensado pelo Senhor no dia do juízo. Mas o importante é que vocês, enquanto igreja, não fiquem se degladiando nessas questões. E aí ele diz um texto que muitas vezes é colocado fora de contexto e mal compreendido. Verso 16 do capítulo 3. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir esse templo. E eu já vi muita gente usando esse texto. Tá vendo? Você é templo do Espírito, então como é que você pode estar comendo essa coxinha? Deus vai destruir porque você está destruindo o templo de Deus. Gente, esse texto não está falando sobre você, indivíduo, como templo de Deus. O texto está falando sobre uma comunidade, uma igreja, e ele está dizendo, vocês são o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vocês, igreja, na comunidade. E quando ele fala que destruirá quem destruir esse templo, ele está falando sobre qualquer pessoa que, tomado de orgulho, de vaidade, tente destruir e causar divisão e causar problema motivado por vaidade nessa comunidade. Essa pessoa terá que prestar contas ao Senhor. Essa igreja que é do Senhor, esse corpo de Cristo que é essa igreja, deve ser cuidado, deve ser edificado, e não deve ser controlado por orgulho e por vaidade. Quem assim fizer terá que prestar contas diante do próprio Senhor. Portanto, ele diz, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Quanto a mim, pouco importa como eu sou avaliado por vocês, ou por qualquer outra autoridade humana. A verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Paulo fala sobre como nem a avaliação dele próprio interessa, porque às vezes o seu próprio juízo poderia estar errado. Ele talvez pudesse olhar para aquilo que ele faz e não enxergar erro nas suas ações, mas a avaliação do Senhor é quem de fato interessa. Portanto, dediquem-se ao Senhor, fujam de todo orgulho, fujam de toda vaidade, parem de se achar demais. Paulo faz um alerta e confronta essa igreja quando ele vai dizer, olha, eu que sou apóstolo, eu não busco agir com sabedoria humana. Para todo mundo eu sou louco, e vocês, enquanto igreja, estão se achando muito sábios. Nós somos ridicularizados e vocês estão querendo ser respeitados. Cuidado. Inclusive ele termina dizendo, vou mandar Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vai lembrar vocês daquilo, de como vocês devem seguir a Cristo, de como eu sigo a Cristo e ensinar vocês e corrigir esses comportamentos. Alguns de vocês têm se tornado arrogantes e isso é ruim. Espero que quando eu esteja entre vocês, essas questões já estejam resolvidas. Paulo faz um alerta duro, importante a essa igreja, que havia sido tomada por vaidade, por orgulho, por pretensão, que eles precisavam se livrar disso, porque isso, na verdade, era uma comprovação da sua imaturidade. Meu irmão, cuidado, não permita que você seja tomado por algo assim. Que você não seja mais um desses vaidosos, orgulhosos, que se orgulham da sua tradição, da sua igreja, da sua história, de quantas gerações da sua família estão na igreja. Que você nunca se ache dono da família de fé, que você nunca se ache dono da igreja do Senhor, nunca se ache melhor que ninguém, que você nunca seja instrumento de ficar causando problema dentro da igreja. Que possamos entender que na igreja do Senhor o importante é que façamos com fidelidade, cumpramos com fidelidade o papel que ele tem
para nós, e que nós não somos dignos de nada, não somos merecedores de nada, que estejamos cientes de quem somos e nessa maturidade possamos entender que o Senhor é quem deve brilhar e não os indivíduos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja e continue comigo aí ao longo dessa jornada, lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos aprendendo, extraindo cada vez mais lições desse texto. E se você se viu imaturo diante dessa reflexão, é hora de crescer. Vamos continuar buscando crescimento na palavra do Senhor. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aí na setinha, encaminha para algum amigo, algum familiar. Vamos juntos aprendendo da palavra de Deus. E amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.